Protestos gigantescos contra Benjamin Netanyahu deixam em alerta o atual primeiro-ministro do país. O que está rolando e por que a população está protestando? Falar um pouquinho também sobre, com certeza, o pior ataque no sentido de alteração da configuração geopolítica que Israel fez desde o dia 7 de outubro, atacando como se fosse uma espécie de um anexo da embaixada, uma parte do consulado iraniano no território sírio. Inclusive o Irã garante, vamos entender exatamente por quê, que respostas duras acontecerão contra Israel e pede uma união da comunidade internacional contra os crimes praticados pelos sionistas, segundo os iranianos. Isso pode gerar um conflito geral no Oriente Médio. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as acusações da Rússia, que falam que os americanos estão cobertando, dando uma espécie de proteção ao real culpado pelos atentados que aconteceram no Krokus City Hall ali na Rússia, e falar um pouquinho também sobre o Brasil, que tenta negociar junto à ONU uma permissão para que Putin venha na reunião do G20. Enquanto isso, temos notícias preliminares que a Avibraz, uma empresa militar de defesa e comunicação do Brasil, está em vias de ser vendida para a Austrália. Será que de fato isso é verídico? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E se você puder e quiser apoiar o projeto aqui do canal de produção de vídeos diários com bastante informação para vocês, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, que vocês não têm noção, pessoal, de como isso ajuda a produção de conteúdo. Se não puder, se não quiser, seu like e engajamento tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que eu diria que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes do ano, de acordo com as repercussões da ofensiva israelense. Antes de começar, né, a gente teve aí um ataque bem importante, pessoal, antes de falar sobre a questão iraniana, protestos bem importantes que aconteceram em Israel. Não é o primeiro, mas eu diria que foi um dos mais importantes. Ali em frente a Knesset, que é o parlamento israelense, a gente teve milhares de pessoas protestando contra o atual governo Benjamin Netanyahu. Entendi, são israelenses que estão a favor do Hamas. Cara, o mundo não é dicotômico, né? Não é porque você é contra o Hamas ou porque você é a favor do Estado de Israel, no caso dos protestantes, que você tem que defender ou ser contra o governo Benjamin Netanyahu, né? Existem vários tons de cinza entre o preto e o branco, essa é a ideia. E o governo Benjamin Netanyahu, é fato, pessoal, que ele vem tendo uma retórica um pouco mais agressiva contra os palestinos, principalmente esse último governo Benjamin Netanyahu, que teve que se apoiar em figuras como Smotrich, como Itamar Ben-Gvir, para conseguir ascender ao poder, e alguns protestantes reclamam que as medidas do atual mandatário fazem com que a raiva, ou enfim, né, rechaçar as atitudes israelenses dos países árabes, dos grupos árabes, principalmente pelos palestinos, aumentam a retórica agressiva e, inclusive, impulsionam a popularidade do Hamas. Tal como a maior construção de assentamentos judeus na Cisjordânia, as declarações públicas que foram feitas que os palestinos não são um povo de fato, a cessão de arma, enfim, né, para os judeus que vivem ali na Cisjordânia, como política mesmo de combater os palestinos da Cisjordânia. Então, assim, há um nível de acirramento muito grande. Além do que, não dá para esquecer que o Benjamin Netanyahu estava votando uma reforma judicial que tirava o poder da justiça e colocava na mão do primeiro-ministro e também do parlamento, ou seja, aumentava os seus poderes, e que também ele estava sendo acusado de escândalos de corrupção quando ele foi escolhido como o primeiro-ministro. Então, os protestos estão aumentando por conta da impopularidade por todos esses fatores e pelo próprio isolamento geopolítico que Israel vem tendo nos últimos dias. Para vocês terem uma noção, segundo o Wall Street Journal, até os Estados Unidos está preocupado porque desde o dia 7 de outubro, os americanos eles aumentaram o nível de compartilhamento de informações entre Israel e Estados Unidos pensando na defesa, só que os americanos agora se mostram preocupados que esses dados da inteligência americana possam estar sendo utilizados não somente contra o Hamas, mas também contra posições de civis. Com Benjamin Netanyahu garantindo que a operação em Rafah vai de fato acontecer, mesmo sendo uma área que tem 1,4, 1,5 milhão de pessoas e vários deles civis, a pressão em cima do governo Benjamin Netanyahu e dos Estados Unidos para não apoiar o governo Benjamin Netanyahu em todas as suas ações, eu diria que aumenta bastante. E, aliás, se internamente a pressão é grande, eu diria que agora, externamente, a pressão deve aumentar ainda mais. Por quê? A gente teve hoje, ali em Damasco, na Síria, um grande ataque, de novo, tá, professor?
Tudo aqui que eu vou passar para vocês é informação de mídia da Síria e de mídia iraniana, porque Israel alega que ele não comenta informações produzidas por mídias exteriores. Caso Israel se pronuncie oficialmente sobre os acontecimentos antes de eu divulgar o vídeo aqui para vocês, eu prometo que eu faço uma ediçãozinha e compartilho aqui a informação. Por enquanto é mídia síria e mídia iraniana, tá? Que Israel fez um ataque, inclusive utilizando os seus caças F-35, cedido pelos Estados Unidos na tecnologia americana, mas utilizados por Israel, a um anexo da embaixada, uma espécie de posição diplomática, vamos colocar assim, que ficava exatamente entre a Embaixada do Canadá e a Embaixada do Irã, ali no território da Síria. Ou seja, eu diria que foram duas violações ao mesmo tempo. Tanto uma violação territorial na Síria, até porque os ataques não foram feitos das colinas do Golã. Colinas do Golã é uma região que é disputada entre Síria e Israel, e eu diria que, aceitável não sei se é, mas pelo menos é um ponto de disputa. Não, segundo as informações preliminares, os caças eles invadiram o espaço aéreo da Síria para atacar uma posição diplomática do Irã no território da Síria. A alegação, muito possivelmente, tá? A gente teve, por exemplo, o próprio Gallant, que é o responsável pela defesa do país, o Benjamin Netanyahu e outros membros, alegando que posições do Hezbollah e de todo o chamado eixo da resistência seriam atacados nos próximos dias. Quem que é o eixo da resistência? É um conjunto de grupos e países formados por Irã, por Hezbollah, por Bashar al-Assad, né, o presidente da Síria, por alguns membros também do Iraque, da Jihad Islâmica, do próprio Hamas, os Houthis, por exemplo, no Iêmen, uma série de organizações ou grupos, ou até mesmo países, que se dizem contra a presença de Israel e também uma interferência ocidental, principalmente dos Estados Unidos, no Oriente Médio. E ali, a Síria, eu diria que era quase um ponto de encontro, ainda mais nessa posição diplomática iraniana no território da Síria. Tanto que, por exemplo, esse ataque que foi feito, aparentemente, tá? Matou um dos comandantes sêniores do Irã. A gente fala, se de fato for confirmado, tá, as informações, da pior morte de um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, ou do Quds, que é uma espécie de braço armado estrangeiro, né? Da Guarda Revolucionária Iraniana, desde a morte do general Soleimani. Aquela morte que aconteceu bem antes da pandemia, né? E que inclusive o mundo falava, meu Deus, estamos à beira de uma possível terceira guerra mundial, porque o Irã vai responder à morte, ao ataque que os americanos fizeram no território do Iraque, matando o iraniano, que era o general Soleimani. E eu diria que hoje a posição é muito parecida, porque um líder iraniano num território estrangeiro, que é a Síria, foi atacado com Israel, de novo, tá? Não confirma, mas aparentemente com as forças israelenses fazendo esse ataque. Ou seja, Israel violou o território da Síria e ainda atacou uma posição estrangeira iraniana no território da Síria, sem anuência nem da Síria e, obviamente, sem anuência também dos iranianos. A gente teve o Irã já se manifestando, falando que a resposta vai ser à altura. Segundo os pronunciamentos, tá? A gente teve os números são prévios ainda, né? 7 oficiais, dentre generais, diplomatas e outros civis ali, que faleceram nesses ataques, e segundo o Irã, a gente vai responder a esses crimes sionistas com uma retaliação severa. O inimigo, ele vai ter uma resposta muito dura, inclusive pedindo uma coalizão dos países aí no cenário internacional, alegando que Israel não respeitou os princípios básicos do direito internacional, que é o respeito à inviolabilidade territorial e o respeito a posições exteriores. Muito possivelmente, de fato, né, foi Israel que fez esses ataques e a gente vai ter uma resposta dos iranianos. Como eu falo para vocês, Israel contra o Hamas, galera, eu não vejo muita possibilidade do Hamas vencer, tá? Na verdade, quando a gente pega Israel, até mesmo, tá, contra o Irã, contra a Síria, talvez contra todo o eixo da resistência, ainda mais Israel com uma grande parceria dos Estados Unidos, também não vejo muita chance de vencer o eixo da resistência, né? Ou seja, Irã, tal, essas coisas. Mas é fato que o conflito já vai para outro patamar. Com o Hezbollah já é outro patamar, porque o Hezbollah é um partido político, uma milícia, que tem reconhecimento internacional, faz parte do parlamento do Líbano. Quando a gente pega, talvez, toda essa coalizão se formando, cara, é óbvio que isso pode trazer consequências muito mais negativas. O Irã, lembrando, tá? Não anunciou oficialmente, mas há especulações que já está caminhando, por exemplo, para o desenvolvimento da sua arma nuclear. O Irã é um país muito relevante do ponto de vista econômico, populacional e militar. É a principal potência xiita desse eixo da resistência, vamos colocar.
do Oriente Médio. A resposta pode ser muito grave contra Israel. E é claro, né? A gente tem que ver qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos. Porque vem tecendo críticas constantes à posição do governo israelense, do governo Benjamin Netanyahu. Mas penso eu, tá? Que os Estados Unidos ainda vê Israel como um Estado, talvez não esse governo, mas como um Estado totalmente aliado. Inclusive, existem especulações que mesmo as declarações públicas dos Estados Unidos têm muito mais a ver com uma tentativa de agradar alguns parceiros do Oriente Médio e fazer com que os islâmicos dos Estados Unidos votem no Biden, porque se o Biden desse muito apoio público ao Benjamin Netanyahu, isso afastaria países como Jordânia, como Egito, dentre outros, né? E também a comunidade islâmica nos Estados Unidos, que vota majoritariamente no Biden, poderia perceber que votar no Trump e Biden é a mesma coisa, ou seja, o Biden perderia uma parcela importante dos votos. O Irã promete uma resposta rápida e a gente deve ter mais notícias nas próximas horas, talvez nos próximos dias. Mas uma guerra geral no Oriente Médio pode começar num futuro próximo. Israel está escalando as tensões no Líbano, agora na Síria e até mesmo contra os iranianos. O clima está tenso no Oriente Médio. Lembrando que possivelmente Israel fez esse ataque porque esse prédio era utilizado por membros do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica e do Irã, muito possivelmente também para planejar ofensivas, agressões, propaganda, enfim, contra Israel. Mas as atitudes de Israel preocupam inclusive os Estados Unidos, como por exemplo o recente anúncio da fechada da Al Jazeera, importante rede ali de informação do Oriente Médio, né, sediada no Catar, que segundo Israel era utilizada como fonte de propaganda contra o seu governo. Outra notícia importante, pessoal, que a gente teve está relacionado às declarações da Rússia, depois de todas as investigações, na verdade ainda está em processo, né? Ao ataque que a gente teve ali no Crocus City Hall, que foi o atentado que aconteceu numa casa de eventos de mais ou menos ali 6 mil pessoas, onde membros do ISIS, aparentemente, cerca de 4 ou 5 pessoas, mas com mais de 10 suspeitos já envolvidos, abriram fogo contra parte do público que ali estava. O número de mortes indica mais ou menos de 140 a 150 pessoas. Por mais que o ISIS ele tenha alegado que ele foi sim o responsável, segundo o governo da Rússia, esses caras, esses terror, enfim, estavam fugindo e estavam indo em direção à Ucrânia. Quando eles foram capturados em Briansk, eram membros do Tajiquistão, tá? Enfim, mas segundo a Rússia, as investigações deram conta, tá? Segundo a Rússia, que eles tinham ligações com nacionalistas ucranianos, que eles seriam pagos por ucranianos quando eles estivessem chegando na Ucrânia, era o caminho que eles estavam seguindo, aparentemente, e que todas as investigações, os dados tal observados, dão a entender que a Ucrânia pode ter tido participação, se não a Ucrânia, Zelensky, pelo menos ultranacionalistas ucranianos. Professor, é verdade? A gente tem França, Estados Unidos e a própria Ucrânia negando qualquer tipo de envolvimento. Inclusive o Budanov, que é o chefe da inteligência, garante que, na verdade, a Rússia sabia que seria atacada porque as informações foram compartilhadas pelos Estados Unidos, mas se deixou ser atacada para ocupar os ucranianos e poder realizar algum tipo de agressão, algum tipo de ofensiva mais forte contra o país do Zelensky. Professor, é verdade? De novo, guerra híbrida, guerra informacional, é muito difícil saber o que de fato é verdade. Mas agora a Rússia publicou informações que os Estados Unidos não compartilharam todas as informações necessárias, isso eles já tinham falado, e que, inclusive, eles estão fazendo de tudo, segundo o Peskov, né, que é o porta-voz da Rússia, para colaborar com esses ataques terror, inclusive colocando que o Biden está intensificando todos os esforços possíveis para criar uma imagem distorcida do ataque do dia 22/3, dando a entender, galera, que eles querem eliminar qualquer tipo de suspeita que o Zelensky ou a Ucrânia possa ter participado. Ou seja, os Estados Unidos sabiam, os Estados Unidos colaboraram junto com o Reino Unido e com a Ucrânia e não fizeram nada. Qual vai ser a resposta da Rússia? Vamos aguardar mais cenas aí dos próximos capítulos. A gente teve também, galera, a própria Folha de São Paulo, da mídia aqui brasileira, tendo acesso a um documento com uma certa exclusividade, pelo menos dentre as mídias que eu li, todas elas beberam na fonte da Folha, tá? Eles tiveram acesso a um documento que o Brasil produziu pedindo para a ONU uma aprovação para o Putin chegar ao Brasil. Professor, mas por que o Brasil vai convidar o Putin? Na verdade, não é que o Brasil vai convidar o Putin. O Brasil vai convidar todos os chefes de Estado do G20. O Brasil, nesse momento, nesse ano, é o presidente do G20. Inclusive, recebemos ministro das Finanças, ministro das Relações Exteriores da Rússia. O Lavrov, por exemplo, veio aqui no território brasileiro e de vários outros países.
O Putin, a reunião de chefe de estados vai acontecer em novembro, no final do ano. Então o Putin possivelmente poderia vir para essa reunião do G20, ainda mais o Brasil, que é uma nação amiga da Rússia, pelo menos nesse momento, compactuando e convidando o Putin para fazer parte. A grande questão é que o Brasil também é signatário do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que considerou Putin como um criminoso de guerra. Portanto, teoricamente, caso ele pise no território brasileiro, não é nem uma questão política, é uma questão jurídica. A justiça brasileira, se respeitar as deliberações do Tribunal Penal Internacional, deve convocar algum tipo de agência estrangeira, como por exemplo a Interpol, para prender o Putin e levar para a Corte de Haia. Não penso que isso de fato vai acontecer, né? Ninguém imagina que isso vai de fato acontecer. E aparentemente a gente teve, segundo a Folha, o próprio governo fazendo um documento dando uma espécie de pedindo uma autorização para que o Brasil, mesmo sem sair do Tribunal Penal Internacional, possa receber o Putin dentro dos seus domínios. Por quê? Segundo o Brasil, o Putin não está vindo numa visita, vamos colocar, turística ou coisa que valha, e sim como um chefe de Estado estabelecendo relações diplomáticas. Então, segundo o Brasil, deveria ter algum tipo de permissão quando a visita é para cumprir as obrigações como chefe de Estado, segundo o Brasil, tá? E outro ponto, a Rússia, ela não é signatária do TPI, o Tribunal Penal Internacional, inclusive nem os Estados Unidos, tá? Mas o Brasil é. Então, o Brasil, aliás, o Brasil só deveria respeitar essas questões do Tribunal Penal Internacional com outros países que também fazem parte e são signatários do TPI. Então, como a Rússia não é signatária, não reconhece esse tratado, o Putin poderia vir aqui sem problemas. Enquanto eu gravo para vocês, a gente não teve uma resposta oficial da ONU, pelo menos até o momento, tá? Mas olha que o Brasil, então, tá fazendo força para que o Putin venha na reunião do G20. Imaginou, cara, uma reunião do G20 com Biden, Macron, Olaf Scholz, dentre outras lideranças europeias, e do outro lado, Xi Jinping, Putin? Eu diria que vai ser uma reunião, no mínimo, tensa. E para finalizar, uma notícia, cara, que por enquanto, tá? Eu vi em poucas mídias, mas muita gente fez, inclusive, comentários. Eu leio toda vez os comentários de vocês, tá? Nos vídeos e tal, que é a venda da Avibraz. Para quem não sabe, a Avibraz é uma empresa privada, embora ela produza coisas super importantes para o Estado brasileiro no setor de defesa, de comunicação, no setor principalmente aéreo, né, da defesa brasileira. E ela é uma empresa que surgiu lá em 1961 e que se destacou principalmente por alguns equipamentos militares. A gente fala, pessoal, por exemplo, do lançador de foguete Astros II, que foi muito utilizado pelo Iraque do Saddam Hussein, e aí, com o alto grau de precisão, uma artilharia ali de longa distância, pessoal, o equipamento realmente eficiente, tá? Também foi utilizado por Bahrein, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, e também outras tecnologias, tá? A gente pega o AVMTC, por exemplo, que é um míssil tático de cruzeiro, de uns quase 300 quilômetros de distância, também sendo equipamento importante da Avibraz. A grande questão é que, principalmente pós-pandemia, houve uma crise econômica muito grande na empresa, com demissões em massa, e nesse último ano há reclamações constantes de atraso de pagamentos, falta de pagamentos de salário. Aparentemente, segundo algumas mídias, tá? A Avibraz não falou nada sobre isso ainda. Há um processo de venda da Avibraz para um grupo australiano. E aí pode ser que toda a parte produtiva, de tecnologia, de equipamentos, ao invés de ficar no território brasileiro, seja produzido, por exemplo, na Austrália. Professor, mas é uma empresa privada. Sim, mas o Estado brasileiro, ele se aproveita de todos esses produtos, né? Do setor de defesa antiaérea, de mísseis, de cruzeiro, de equipamentos militares, que o Brasil é tão carente, inclusive, de novas tecnologias, no momento em que o mundo está se armando. Então, por isso que causa uma grande preocupação, porque talvez o Estado brasileiro, e aí quero que vocês deixem a opinião de vocês, tá? Se de fato a Avibraz, que é uma empresa privada, deixar bem claro, tá? Ela for vendida para esse grupo australiano, você acha que o Brasil deveria apoiar a Avibraz? Se a gente fala apoiar, é através de subsídios ou através da estatização? Deveria ser uma empresa estatal, uma empresa privada com algum tipo de mobilização do Estado? Galera, de verdade, tá? Por mais liberal que você seja, eu penso que existem alguns setores, e a própria guerra Rússia-Ucrânia tem a ver com isso, né? Que tem que ser considerados estratégicos pelo Estado brasileiro. Então, quando a gente fala do setor de defesa militar, por exemplo, tá?
que o Brasil ele deveria investir bastante nessa área, porque geopolítica não se faz só com soft power, só com economia, cultura, convencimento. Se faz também com certo hard power, ainda mais nesse momento de tanta tensão geopolítica internacional. Então pensou que o Estado brasileiro deveria agir, não sei se com subsídios ou com a própria estatização, penso mais na primeira opção, né? Uma parceria público-privada ali, para tentar fortalecer a Vibras. O que você acha, galera? Brasilzão, tá certo em aceitar essa privatização? Na verdade, né, essa venda para um grupo estrangeiro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.